Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o capítulo é o 22, o versículo é o 54. Quando você for achando, dá um glória a Deus aí. Hoje uma noite de Santa Ceia, um momento tão especial, um momento tão marcante na nossa vida, de lembrar aquilo que Deus fez, né, um dia por nós. Lucas 22, 54, quem achou, dá um glória a Deus aí. Diz assim: então prenderam e levaram, introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais? Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então Pedro saiu dali, chorou amargamente. Feche seus olhos, querido. Pai, essa noite eu quero te agradecer, Senhor, porque nós estamos aqui neste lugar com fome e sede da tua presença. Que a sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante e penetrante que uma espada de 2 gumes, possa vir, Pai, ao nosso encontro e discernir os pensamentos humanos e os espirituais, trazendo direção à nossa vida essa noite. Assim eu oro e assim eu te agradeço no nome de Jesus. Pode se sentar. O tema dessa mensagem essa noite é: não distancie do seu propósito. Não distancie do seu propósito. Eu, como pastor, eu converso com muitas pessoas. Conheço muitas pessoas e sento com alguns para conversar em particular. E o que eu mais percebo de dúvida que essas pessoas têm é em relação ao propósito delas, em relação àquilo que Deus chamou elas para fazer. São pessoas em dúvidas, pessoas muitas das vezes que estão paralisadas por uma frustração, paralisada por um sonho perdido, paralisada porque um dia alguém as machucou dentro da igreja e esqueceram muitas das vezes de que o Senhor tem um propósito na vida delas. Quando o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, eu me lembrei de tudo que eu passei na minha vida cristã, de todas as situações, as dificuldades, as dúvidas, as incredulidades, os medos, e me vi aonde estou hoje. Para mim é uma honra, porque Deus tem sustentado a minha vida e da minha casa. Mas essa noite eu vou falar para pessoas que estão aqui, que distanciaram do seu propósito, pessoas que esqueceram o seu propósito. O personagem que nós vamos falar essa noite é um personagem muito atípico, um homem de destaque, um dos pais da igreja, um homem que só na primeira pregação 3.000 almas converteram, um homem com um ministério maravilhoso, um homem que foi crucificado com a sua cabeça para baixo, porque não declarava digno ser crucificado como Cristo crucificou. Pedro, quando você lê Atos, ele tem um ministério maravilhoso. A sombra de Pedro curava as pessoas. A sombra de Pedro, por onde ela passava, as pessoas eram curadas. Pedro foi um homem temente a Deus. Um homem, um empresário da pesca da Galileia. O mar da Galileia é o mar doce, com 21 quilômetros de extensão de frente, 14 de profundidade. Pedro conhecia da pesca. Pedro conhecia do mar. Pedro tinha uma vida na pesca, dedicada à pesca, era um empresário.
Certa feita, Jesus estava pregando para a multidão, próximo ao mar. Pedro estava lavando a sua rede. Aquela noite a Bíblia vai dizer que Pedro não pegou um peixe sequer. Ele se esforçou junto com seus amigos e eles não conseguiram pescar um peixe sequer. Houve uma frustração. Eles estavam lavando a rede. Jesus se aproximou, pediu o barco de Pedro emprestado, e sobre o barco de Pedro Jesus entregou um sermão à multidão. E Jesus deu uma ordem para Pedro: Pedro, vocês tentaram daquele lado, vai daquele lado, lá do lado, daquele lado lá os peixes estão lá, pode ir lá e jogar a rede. Irmão, se fosse eu ia falar: Jesus, desculpa, mas a sua fé é grande demais, eu já desisti. Eu conheço o mar não está para peixe, o mar não está para negócio. Não peguei nada, nós suamos a noite toda. De vez em quando eu ia para Três Marias, irmãos, é uma luta para pegar um peixe lá, só vinha mandi. E chorão, de vez em quando você roubava seu dedo. Cadê o Dinei pescador aí? Mas nessa noite Jesus não falou com Pedro: Pedro, olha, joga lá naquele lado lá, está tudo lá. A Bíblia diz que Pedro vai falar assim: Jesus, nós tentamos a noite toda, não pegamos nada, mas sobre a sua palavra eu jogarei as redes de novo. Porque tem uma palavra, tem um propósito. Alguém aqui está me escutando essa noite? Tem uma palavra, tem um propósito. Não importa o que você passou, não importa o que você enfrentou na vida, você tem uma palavra, você tem um propósito de Deus. E quando tem uma palavra, quando tem um propósito, Deus te dá a direção correta para que venha abundância na sua vida. Pedro vai agora, lança a sua rede, cansado, e a Bíblia diz que a sua rede pegou muitos peixes naquela lançada. A rede dele quase que veio a pique, ele teve que pedir ajuda aos outros barcos para que vierem ajudar a ele. Pedro saiu do seu barco correndo, nadando, vai até a beira-mar onde está Jesus, e ali ele se ajoelha diante de Jesus e fala: agora eu realmente reconheço que o Senhor é um Deus, que o Senhor é um Messias, o Senhor não é um profeta qualquer. Eu estou aqui reconhecendo a sua soberania, o seu poder. E a Bíblia diz que Pedro ficou ali aos pés de Jesus, e Jesus disse para Pedro: hoje eu te faço pescadores de homens. Vem e segue-me. Pedro não relutou. Pedro agora largou tudo, as suas redes, o mar, a pesca, e agora ele começa uma caminhada com o Senhor Jesus. Agora ele começa a caminhar com o Messias. Ele começa a ver milagres, prodígios, maravilhas, porque toda vez que você disponibiliza a sua vida a seguir Jesus, toda vez que você dedica o seu tempo a estar com Ele, os milagres você vão ver, as maravilhas vão chegar, você vai ver o poder de Deus na sua vida. Pedro agora se dedica 100% ao ministério, ao discipulado de Jesus. Um homem de fé. Alguns outros discípulos vão chegando até ele, mas o personagem principal aqui é Pedro. Ele está à margem da Galileia, agora ele sai ao encontro de Jesus. Jesus agora está em Cesareia de Filipos. Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: quem eles estão dizendo que eu sou? Quem as pessoas estão falando de mim? Pedro toma a palavra. Alguns discípulos falam: olha, alguns falam que você é Jeremias, que você é Elias, alguns falam que você é João Batista. Olha, Jesus, as pessoas estão confusas, elas não sabem dizer quem você é. E de repente Pedro, como líder daquela manada, fala assim: peraí, você é Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus direciona a palavra para ele e fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim o Pai, o Espírito da verdade que está em você. Pedro é um homem que está seguindo Jesus e vendo tanta coisa. Jesus começa a revelar para os seus discípulos agora que ele morreria. Jesus sobe ao monte, o monte da transfiguração. Leva Pedro, Tiago e João, e os outros discípulos ficam até embaixo. Naquele monte acontece algo lindo. Elias e Moisés aparecem. Jesus tem o seu rosto configurado. A nuvem de Deus chega sobre aquele monte, e uma alta voz dentro daquela nuvem disse: esse é meu filho amado, a quem me comprazo, a quem tem prazer.
Pedro, vendo toda aquela cena em cima do monte, ele diz: Jesus, vamos fazer algo aqui. Não vamos descer mais não, que é bom demais. Vamos colocar aqui tendas. Uma para você, uma para Elias e outra para Moisés, o representante da lei e dos profetas, e agora o Messias. Mas existia um chamado para descer desse monte. Jesus desce, cura um filho de um pai. O filho estava enfermo, se debatendo, se lançando ao fogo. A multidão vê que Jesus está fazendo os milagres e fala: olha, ele verdadeiramente é aquele que veio, ele verdadeiramente é o cara, e Jesus está com tudo. Começa a aplaudir Jesus, e Jesus chama os seus discípulos em particular e fala: é necessário que eu vou para Jerusalém e que eu morra na cruz do Calvário. Talvez no coração daqueles discípulos não entender porque o Messias morreria numa cruz, porque o Messias viria sobre a face da terra e agora teria que morrer numa cruz, num madeiro, ser humilhado. Eles não compreendem. Pedro mais à frente vai dizer: olha, Jesus, não faz isso não. Você não precisa morrer naquela cruz. Tira esse pensamento de morte, tira esse pensamento de cruz da sua vida. Jesus tem compaixão de ti mesmo. E Jesus disse: Pedro, não disse Pedro, disse: arreda-te de mim, Satanás. Jesus não fugiu do seu propósito. Jesus não fugiu daquilo que era para ele morrer na cruz do Calvário. Tu não cogita as coisas de Deus, mas apenas as coisas dos homens. Essa noite eu quero te falar que tantas pessoas estão aqui dentro, que por algum motivo da vida ou por alguma situação elas distanciaram do seu propósito. São pessoas um dia que reconheceram a voz de Jesus, pessoas um dia que foram tocadas pelo Espírito Santo, pessoas um dia que estavam ali e receberam Jesus como seu único Senhor e Salvador, e por algum motivo se afastou. Agora é Páscoa, a última Páscoa de Jesus com os discípulos. A última Páscoa que Jesus vai estar com os discípulos. Jesus pede para que eles preparem um local para essa última Páscoa. O cenáculo é o lugar que eles estão. É quinta-feira à noite. A mesa está posta. Tem um cordeiro assado, tem um pão sem fermento, tem ervas amargas, tem vinho. Os discípulos sentam à mesa sem lavar os pés. Era a tradição da época. Jerusalém está em meio a um deserto. Aqueles homens andavam de sandálias de couro puro, abertas, não um sapato fechado como nós. As mesas eram baixas e os pés ficaram expostos. Os escravos lavavam os pés daqueles que chegavam na casa. Havia uma discussão na mesa entre os discípulos. Quem é o maior do reino de Deus? Quem tem primazia? Quem aqui que está no lugar melhor do que o outro? Jesus, vendo aquilo ali, ele pega uma bacia com água, uma toalha, e começa a lavar os pés dos discípulos. Aquilo para alguns é um escândalo. Pedro fala a Jesus: tu não me lavarás os pés. Eu não sou digno de que você lave os meus pés. Jesus disse: Pedro, você não entende isso agora, mas se eu não lavar os teus pés, tu não terás partes comigo. E na mesma hora Pedro fala: Jesus, me dá um banho em tudo, molha tudo, lava tudo. Jesus lava os pés daqueles homens pecadores. Lavou de Tomé, lavou de Judas. Os discípulos estavam com orgulho, à flor da pele, dizendo: olha, eu tenho primazia, eu sou o primeiro. Eu sou aquele que eu estou diante de Jesus. Eu sou aquele que Jesus me leva para um monte para orar. Eu sou o mais próximo, eu sou o discípulo a qual Jesus debruça a sua cabeça sobre mim. Jesus então vai para o Getsemane. Chama Pedro, Tiago e João. No Getsemane, Jesus está chorando, orando e clamando ao Pai. Ele se afunda para dentro aquele jardim que é o Monte das Oliveiras ou das Olivas, aonde a azeitona é esmagada e oprimida para sair o seu óleo, o seu azeite. Jesus estava ali. Quando ele volta da sua oração, ele encontra Pedro, Tiago e João dormindo.
Ele repreende aqueles homens e fala: olha, não falei com vocês para que vocês ficassem vigilantes, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus volta ao seu lugar de oração. E agora a Bíblia diz que ele já não chora, mas que ele está do seu rosto pingando sangue. E ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a sua vontade. Qual cálice era esse, irmão? Qual cálice era esse? É o cálice do meu e do seu pecado. É o cálice das nossas transgressões. É o cálice das nossas transgressões que estavam sobre Jesus. É o nosso pecado. E Jesus está lhe dizendo: Deus, Pai, passa de mim esse cálice, se possível. Jesus não estava com medo dos romanos, não. Jesus não estava com medo da dor da cruz, não. Ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele estava realmente ali, irmãos, carregando o meu e o seu pecado. Aquela cruz era para mim e para você estar ali. Ele carregou os nossos pecados. E agora eu começo a pregar. Jesus é preso. Os discípulos são dispersos. Os discípulos agora são dispersos, cada um vai para o seu lado. No jardim de Getsêmani, Judas chega, se aproxima de Jesus, e Jesus fala: amigo, a que vieste? E ele dá um beijo no rosto de Jesus, declarando: esse é aquele qual vocês estão procurando. Há duas condenações sobre Jesus: blasfêmias contra Deus e contra César. Ele é levado até Pilatos. Pedro agora está aqui nessa passagem. Pedro está aqui, um homem que um dia largou a pesca, um homem um dia que deixou tudo para seguir Jesus, um homem que largou tudo para seguir o Senhor. Agora Pedro se encontra aqui em um momento de dúvida, de incredulidade. Cadê o meu Senhor? Um momento de frustração na vida de Pedro. Eu quero trabalhar o primeiro ponto com você no versículo 54. Então, prendendo, levaram, introduzido na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Em dias de dor, qual é a distância que você está de Jesus? A Bíblia vai dizer que Pedro agora não está perto. A Bíblia vai dizer que Pedro agora está olhando Jesus de longe. Pedro está só observando. Pedro não quer chegar perto de Jesus. Pedro agora se afasta, Pedro se retira, Pedro está longe. E muitas pessoas aqui dentro essa noite estão observando Jesus, estão na igreja, estão vindo na igreja, vendo no culto, mas não querem envolvimento, não querem comprometimento, não querem compromisso com Deus, querem ver Jesus, mas de longe. Observam Jesus, estão aqui no nosso meio, mas não se envolvem em um GC. Por quê, pastor? Porque já fui ferido em um GC, porque já fui ferido por pessoas, e vão esquecendo o seu propósito, vão esquecendo o que Deus tem para eles, e vão distanciando cada vez mais, criaram uma defesa. E esqueceram um dia do propósito que Deus tem para você. Em uma certa estação da vida de Pedro, querido, um homem que foi tão próximo com Jesus, um homem que estava ali do seu lado, agora no momento de dispersão, Pedro se retira, Pedro se esquece das palavras de Jesus, Pedro se esquece que Jesus é o Messias, Pedro se esquece dos milagres, Pedro se esquece de tudo, e vai se afastando de Jesus cada vez mais. Quantas pessoas, irmão, estão dentro da igreja? Estão aqui, mas estão sem comprometimento nenhum. Estão aqui, mas não querem envolvimento nenhum. Não é um clube social. A igreja não é um clube social. Se você quiser um clube social, eu te dou vários bacanas aí. Tem muitos ao mundo afora. A igreja é um corpo vivo. Você é templo do Espírito Santo. Mas a igreja é um corpo. Não existe membro independente. O cabeça é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Mas nós estamos aqui como um corpo, interligados uns aos outros. Pastor, estou desigrejado. Não existe desigrejado, irmão. A palavra é essa. Desculpa a palavra, mas você está desviado. Você não está na igreja, está desviado.
Você não está em comunhão com o corpo, você está desconectado do corpo. Se você tirar esse dedinho seu aqui, irmão, tira esse dedinho, não faço não, tá? Teve só uma pessoa que fez isso e deu ruim. Tira esse dedinho aqui e coloca ele lá na sua casa. Amanhã esse dedinho aqui está todo podre. Ele perdeu a vida do corpo. Quando Paulo compara a igreja com o corpo, ele está dizendo, quando está interligado uns aos outros, quando estão conectados, tem vida de Deus. Quando sai do corpo, perde a conexão. Pedro tem propósito, irmão. Pedro tem palavra. Pedro tem promessa. Mas Pedro agora decide se afastar da promessa, da palavra, se afastar de Jesus. Eu vou no culto, mas eu não quero cumprimentar ninguém. Paz do Senhor, irmão. Não existe. Cada pessoa que está aqui essa noite tem um propósito de Deus na sua vida, irmão. Você não veio aqui porque você não tinha nada para fazer na sua casa. Não, você veio cá porque o Espírito Santo te trouxe aqui neste lugar. E neste lugar aqui Deus tem um propósito para desatar na sua vida. Talvez não seja aqui, talvez seja em outro lugar, talvez seja em outro país, talvez seja em outra nação, talvez seja em outro bairro. Mas tem propósito de Deus por você estar aqui essa noite. Você não está num barco à deriva. Deixa a vida me levar. Não, não é assim não. Pedro agora distancia do seu propósito, do seu chamado. Qual a sua distância que você está de Jesus? Sabe como é que a gente se afasta? Sabe como é que a gente se aproxima de Deus? Quando recebe um diagnóstico. Quando alguém adoece da família. Quando o casamento está com BO. Eu preciso ir para a igreja para resolver o meu problema. Deixa eu ir lá. Pastor, ora em mim. Mais um problema, deixa eu correr para a igreja. Quarta-feira da vitória, estou lá. Propósito. A sua vida está aqui nessa terra. Você está respirando hoje porque tem propósito de Deus na sua vida ainda. Pedro está longe. O que define discípulo de multidão é a distância que cada um está de Jesus. Sabe o que a multidão quer? A multidão quer milagre. A multidão quer ver milagre. A multidão quer pão para alimentar. A multidão, ela quer ver Jesus, mas não quer ter comprometimento. A multidão quer seguir Jesus, quer dar curtida, quer ver, mas não quer comprometimento. Mas querido, o discípulo não. O discípulo é amado, o discípulo ama Jesus, o discípulo quer comprometimento, o discípulo quer estar perto do seu Senhor, o discípulo quer estar nos pés dele, o discípulo quer caminhar com ele, o discípulo quer escutar ele. O discípulo larga tudo para seguir Jesus. Não tem tempo ruim com o discípulo. Terça-feira, adoração. Estou dentro, pastor. Quer que leve um café? Multidão, ela quer estar com Jesus, mas ela quer só Jesus de longe. É o Jesus que me dá o carro, é o Jesus que me dá a cura, é o Jesus que me dá a promessa, é o Jesus, mas proposta eu não quero. Comprometimento não, Jesus. Eu já fui muito ferido. Jesus, eu já fui muito frustrado, sabe? E assim, eu não gosto de aproximar muito, porque quando... Aí eu criei essa defesa aqui. E Deus está dizendo, filho, você é discípulo, não é multidão. E quando você é um discípulo, você quer servir ao seu Senhor o melhor da sua vida. Às vezes estamos só no campo da observação. Às vezes estamos só no campo da distância. Muitos observadores, mas não vão viver os propósitos de Deus. Muitas pessoas só estão observando e não vão viver a vontade perfeita e plena de Deus. Existe propósito de Deus, irmãos, que só aqueles que conhecem a palavra, que conhecem Jesus vão viver. Eu quero viver os propósitos de Deus. Eu quero viver o que eu não vivi ainda. Eu quero viver a dependência dEle. Essa noite eu quero deixar uma pergunta carinhosa. O que você tem sido? Discípulo ou multidão?
pessoas que não querem ter um relacionamento com o Espírito Santo, pessoas que não querem ter um tempo com a palavra de Deus, que não querem ter um devocional. Nós temos sido uma igreja superficial, uma igreja de aparência, vivendo de religiosidade, disperso, afundado no pecado. Irmãos, Deus tem mais para você, Deus tem propósito para a sua vida, querido. Sai desse lugar de distância, de dúvida, de incredulidade. Pedro está aqui se afastando cada vez mais. Quanto mais perto nós vamos aproximar de Jesus, mais clareza, menos chance de errar. Mais perto, mais intimidade. Mais perto, mais revelação. Quanto mais perto de Jesus eu estou, mais Jesus tem para mim, para me dar. Que você é discípulo ou seguidor. A Bíblia nos convida para ser discípulos, querido, e não seguidor. Mas a Bíblia vai dizer também que Pedro não só está no meio agora daquelas pessoas que mandaram matar Jesus, mas ele também se assenta no meio delas. Versículo 55 diz assim: e quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, Pedro tomou um lugar entre eles. Pedro agora não só está envolvido, mas Pedro agora também se assentou na roda. Pedro agora faz parte deles. Pedro agora está ali comunhando com eles. Pedro agora está ali conversando com eles. Pedro está falando para eles: qual a mesa que você tem assentado? Tem mesas que você tem assentado que Jesus já se levantou dela. Tem amizades que você tem convivido que Jesus já saiu daí há muito tempo. Tem lugares que você tem frequentado que Jesus já saiu daí há muito tempo. Tem ambientes que você tem ido que Jesus não vai mais aí nesse ambiente. Os ambientes que você frequenta diz muito a respeito de você. Os lugares e as pessoas com que você convive diz muito a respeito de você. Pedro agora tomou um lugar e se assentou. Salmo, capítulo 1, verso 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta na mesa dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita nela dia e noite. O discípulo é leal, o discípulo é fiel, o discípulo é íntegro, o discípulo é puro, o discípulo tem comprometimento, o discípulo quer amar o seu Senhor acima de qualquer coisa, o discípulo decide entregar a vida a Jesus plenamente. Qual mesa você tem se assentado? Versículos 56 e 57 diz: entre mentes uma criada, vendo-o assentando perto do fogo, fitando olhos, disse: também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, voltando outra vez, disse: tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Uma criada reconheceu Pedro. Você pode estar num ambiente que for, irmão, crente não presta nem para pecar mais. Você pode voltar para o pagode, querido, que lá o Espírito Santo vai usar o incrédulo para falar com você. Você conheceu Jesus uma vez, você não serve nem para pecar mais. Você vai estar lá, mas sua consciência vai estar pesando. Na hora que você colocar um álcool na sua boca, o Espírito Santo vai falar com você na hora. Vai ter um algo no seu coração, vai vir um arrependimento na mesma hora. Alguma situação vai acontecer com você. Você não presta nem para pecar mais. Pedro está no meio deles. E eles falam: olha, esse é um dele. Quinto ponto. A boca vai declarar em algum momento o que está cheio o coração. O problema de Pedro aqui, irmãos, não é negar Jesus. Não é estar no meio das pessoas apenas. Mas um certo momento na vida de Pedro, que aquilo que a sua boca está declarando é o que está no coração. Muitas pessoas falam assim: pastor, me perdoa.
Pastor, me perdoa porque eu falei algo que não era para falar. Eu falei, irmão, eu te perdoo, mas não é o que você falou, mas é o que está dentro de você que está revelando aquilo que você está falando. É muitas das vezes aquilo que está no seu coração e aquilo que sai da sua boca está revelando o que está dentro de você. Pedro está cheio de dúvida, Pedro está cheio de incredulidade, Pedro está cheio de medo, Pedro está afastado de Jesus. E a sua boca simplesmente está revelando aquilo que está no coração dela. O que tem saído da sua boca, meu irmão? O que tem saído da sua boca nesses dias? O que tem saído da sua boca está revelando aquilo que está no seu coração. O que sai da sua boca vai revelar aquilo que está no coração dentro do homem. O que está dentro de você? Está faltando crente que está mais perto. Está faltando crente na frente da batalha. Está faltando crente mais disposto a entregar a sua própria vida. Está faltando crente cheio do Espírito Santo. Está faltando crente que vive a essência e não a capa, a aparência. Está faltando crente que quer viver a igreja. Está faltando crente que quer discípulo. Está faltando crente que ama Jesus. Está faltando crente que está disposto a entregar a sua vida a Jesus. Está faltando crente que não só quer ser um telespectador, mas quer ser alguém que ama o seu Senhor. Está faltando pessoas, querido. Está faltando trabalhadores da obra. Está faltando líderes. Está faltando pessoas que entenderam o propósito que Deus tem para elas. Está faltando pessoas que estão dispostas a deixar as suas mágoas, as suas frustrações, as suas decepções, para viver o propósito de Deus. Está faltando pessoas que estão dispostas a esquecer o passado e voltar a seus olhos para Jesus. Não adianta estar longe. Não adianta estar só observando. Não adianta estar só vendo o que Deus está fazendo. Seja parte daquilo que Deus está fazendo sobre a face da terra. Não adianta só vir assistir um culto e ir embora sem ter intimidade com o seu Senhor. Não adianta. Não é só entregar um dízimo e ir embora. Não é só entregar um louvor e ir embora. Não é só vir cá um domingo e ir embora. Não é só ficar aqui e ir embora, não. Tem uma igreja viva neste lugar. Tem uma igreja que Deus tem propósito neste lugar. E nós vamos viver os propósitos de Deus, querido. Nós vamos viver aquilo que Deus tem pra gente neste lugar. Nós não estamos aqui à toa. Sexto ponto. As palavras de Jesus sempre vão se cumprir na nossa vida. Quando Pedro nega a sua terceira vez, quando Pedro nega, ele lembrou das palavras de Jesus. Ele lembrou do que Jesus havia falado com ele. Pedro, quando o galo cantar, a terceira vez que o galo cantar, você vai me negar, Pedro. Tem palavra de Deus para cumprir ainda na sua vida. Tem promessa de Deus para cumprir na sua vida. Tem lugares que Deus vai te levar ainda. Tem ambientes que Deus vai te colocar ainda, querido. Tem situações que Deus vai te colocar. Porque um dia você recebeu uma palavra. Essa promessa não acabou. Essa palavra não terminou ainda. Ele continua sendo Deus. E Ele vai cumprir todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Todas as promessas. Nenhuma vai ficar sem cumprir. Pedro lembrou, ele falou um dia que eu ia negar ele. As palavras de Deus vão se cumprir sobre a nossa vida. Está faltando intimidade, está faltando propósito. Está faltando propósito na sua vida, querido. Eu me lembro alguns anos atrás, eu tinha voltado para o Senhor e eu estava em um GC. Uma irmã me chamou no canto e falou assim: eu tenho uma palavra de Deus para entregar sobre a sua vida. Ela disse: olha, Deus vai te levantar como um pastor. Ele está pedindo para você preparar nesse momento e nesse tempo
para você procurar o carisma e fazer o carisma. Eu lembro que eu saí daquele GC, meu irmão, dando risada daquela mulher. Falei, essa irmã está na carne. Não tem dinheiro, não tem condição. E também não estou afim de fazer nada. A carne gritou. 2 semanas depois, eu estava sentado numa cadeira do carisma fazendo a minha faculdade teológica. Poucos anos depois, eu me lembrei da palavra que aquela irmã tinha deixado sobre a minha vida naquela cela aquele dia. Ela falou, Deus vai te levar para as nações. Tem coisa que você não está entendendo agora. Tem coisa que não cumpriu ainda que você não está entendendo. Tem situações que você está como Pedro em dúvida. Mas ele não era o Messias, aquele que ia tirar o Império Romano da cidade, aquele que nos ia tirar dessa opressão romana. Ele não é Jesus, porque ele está indo para uma cruz. Mas entenda, se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, vai acontecer, porque as palavras de Deus não voltam vazias para a minha vida nem para a sua vida. A Bíblia vai dizer no versículo 61, e eu já vou para o final. Então, voltando, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou da palavra que o Senhor lhe dissera: hoje, 3 vezes, tu me negarás antes de cantar o galo. Na hora que o galo cantou, Jesus olhou para Pedro. Lembra, Pedro, que eu falei com você? Quais são as promessas que um dia você recebeu? Quais são as palavras que um dia você recebeu do Senhor? Quais são as promessas que você esqueceu do propósito que Deus tem para a sua vida? Por que você distanciou do seu propósito? Por que você distanciou do seu chamado? Por que você distanciou daquilo que Deus tem para você? Por que você esqueceu daquilo, da promessa que Deus um dia fez sobre a sua vida? Eu estou pregando essa noite para pessoas que um dia esqueceram a promessa de Deus. Estão caminhando sem propósito neste lugar. Mas nessa noite o Senhor está te dizendo: eu vim aqui para que as promessas que eu tenho sobre a sua vida se cumprir neste lugar. Deus é aquele que restaura os caídos. Deus é aquele que restaura aquele que caiu um dia.